Boa noite, movimento corpo. Depois de uma reverência, né? A gente sempre encerra fazendo uma reverência assim que ouve o toque do sino. Aí movimento corpo. Reorganiza para a gente seguir a leitura do Thich Nhat Hanh, contando as histórias de Shakyamuni Buda. Capítulo 63. O caminho até o mar. Durante sua viagem, Buda parou na vila de Alavi. Ele e 8 bhikkhus receberam uma refeição num prédio público de lá, juntamente com todas as pessoas da localidade. Depois, quando Gautama estava para começar uma palestra do Dharma, um idoso fazendeiro, quase sem fôlego, entrou no salão. Tinha se atrasado, pois havia ido procurar um búfalo d'água que estava perdido. Buda percebeu que o velho homem não tinha comido o dia todo e pediu para servirem arroz e curry para ele antes de começar sua fala. Muitas pessoas ficaram impacientes. Elas não entendiam porque uma única pessoa postergaria o discurso do mestre. Quando o fazendeiro terminou de comer, Buda disse: respeitáveis irmãos, se eu pronunciasse o Dharma enquanto nosso irmão ainda estivesse faminto, ele não seria capaz de se concentrar. Isto seria uma pena. Não há maior sofrimento do que a fome. A fome desgasta nossos corpos e destrói nosso bem-estar, paz e alegria. Tem alguém com o microfone aberto. Jamais deveríamos nos esquecer daqueles que estão famintos. É desconfortável perder uma refeição, mas pensem no sofrimento daqueles que não tiveram uma refeição adequada por dias ou por semanas. Devemos encontrar meios para assegurar que ninguém neste mundo seja forçado a passar fome. Após a Lave, Buda seguiu para Ganga, para noroeste em direção a Kosambi. Parou para observar um pedaço de madeira sendo carregado pela correnteza. Ele chamou os outros monges, apontou para o objeto na água e disse: bhikkhus, se aquele pedaço de madeira não ficar preso contra as margens, não afundar, não encalhar num banco de areia, não for retirado da água, não for capturado por algum redemoinho, não apodrecer de dentro para fora, ele flutuará por todo o caminho até atingir o mar. Semelhantemente, é o mesmo para vocês em relação ao caminho. Se vocês não encalharem num banco de areia, se não forem retirados da água, se não se deixarem apanhar por um redemoinho, se não apodrecerem de dentro para fora, certamente atingirão o grande mar da iluminação e emancipação. Um dos discípulos solicitou: por favor, Senhor, explique isso mais detalhadamente. O que significa ficar preso contra as margens, afundar ou encalhar em bancos de areia? Buda respondeu: ficar preso contra as margens é ficar enredado nos 6 sentidos e seus objetos. Se vocês praticarem diligentemente, não ficarão enredados em sentimentos que resultam do contato entre os sentidos e seus objetos. Afundar significa tornar-se escravo de desejos e apegos, os quais roubam de vocês a força necessária para manter a sua prática. Encalhar em bancos de areia significa preocupar-se em atender apenas aos seus próprios interesses,
buscando sempre vantagens e prestígio para si mesmo, enquanto se esquece da meta da iluminação. Ser retirado da água significa perder-se na dispersão, vagueando em companhia de pessoas sem caráter, ao invés de persistir na prática. Ser apanhado em um redemoinho significa atrelar-se a 5 categorias de desejo. Ser capturado por boa comida, sexo, dinheiro, fama e sono. Apodrecer de dentro para fora significa viver uma vida de falsa virtude, decepcionando a sanga enquanto faz uso do Dharma para servir aos seus próprios caprichos. Bhikkhus, se praticarem com diligência e evitarem essas 6 armadilhas, vocês certamente atingirão o fruto da iluminação, exatamente como aquele pedaço de madeira atingirá o mar, sem sobrepujar todos os obstáculos. Enquanto expressava tais palavras aos monges, um jovem tratador de búfalos ali perto parou para ouvi-lo. Seu nome era Nanda. Ele ficou tão tocado pelas palavras de Buda que se aproximou e pediu para ser aceito como discípulo. Ele disse: professor, quero ser um bhikkhu, assim como estes irmãos. Quero seguir o caminho espiritual. Prometo devotar-me ao estudo do caminho. Evitarei ser apanhado contra as margens, afundar, encalhar em bancos de areia, ser retirado da água, ser apanhado por um redemoinho e apodrecer de dentro para fora. Por favor, aceite-me como discípulo. Buda ficou feliz pela brilhante manifestação do rapaz. Ele sabia que o jovem era capaz e diligente, embora provavelmente tivesse recebido pouca instrução. Assim balançou a cabeça em aceitação e indagou: quantos anos você tem? Nanda respondeu: mestre, tenho 16 anos. Seus pais são vivos? Não, mestre, ambos estão mortos. Não tenho outra família, cuido dos búfalos de um homem rico em troca de abrigo. Siddhartha perguntou: você poderia viver com uma única refeição por dia? É só o que tenho feito há muito tempo. Buda disse: em princípio, você deveria contar 21 anos de idade antes de ser aceito dentro da sanga. A maioria dos jovens não tem maturidade suficiente para viver a vida de um monge, sem lar, até alcançar pelo menos 21 anos. Mas você é certamente especial. Pedirei à comunidade para liberá-lo dos requisitos normais. Você pode praticar como um novato samanera por 4 anos, até tomar os preceitos completos. Leve os búfalos d'água de volta e peça permissão ao seu patrão para deixar o empreendimento dele. Nós esperaremos por você aqui. Mestre, não creio que seja necessário. Estes búfalos são muito obedientes. Eles retornarão para o estábulo sozinhos, mesmo sem minha ajuda. Não. Você deve levá-los de volta e falar com seu patrão antes de poder juntar-se a nós. Mas, e se vocês tiverem partido quando eu retornar? Buda sorriu. Não se preocupe. Não tem a minha palavra, você tem minha palavra de que esperaremos por você aqui. Enquanto Nanda levava os búfalos de volta ao estábulo, Gautama falou: Svasti, vou deixar este rapaz sobre seus cuidados. Creio que você compreende melhor como orientá-lo e apoiá-lo. O monge juntou as palmas das mãos e sorriu. Venerável Svasti tinha 39 anos agora. Sabia por que Buda queria que ele fosse o instrutor de Nanda. Há muito tempo ele havia transmitido o sutra sobre tratar búfalos d'água, após ser inspirado por sua amizade com Svasti, que era um menino tratador de búfalos assim como Nanda.
Svasti sabia que podia orientar adequadamente o jovem no caminho. Acreditava que seu amigo mais próximo, venerável Rahula, poderia ajudá-lo também. Rahula tinha agora 36. Os irmãos de Svasti já estavam todos crescidos e com suas próprias famílias. O casebre que eles dividiam há muito já tinha se desmanchado. Svasti lembrou com um sorriso a visita que tinha feito a Uruvela 1 ano com Rahula. Foi após Rupá ter casado e se mudado para outra vila. Naquele tempo, Bhima e Bala ainda viviam juntas e se sustentavam cozinhando e vendendo bolos. Os dois caminharam até o rio Neranjara. Svasti não se esquecera da sua promessa de levar o amigo para experimentar a montaria de um búfalo d'água. E assim ele chamou alguns jovens meninos cuidadores de búfalos que observavam seus animais próximos das margens. Pediu-lhes para ajudarem Rahula a subir nas costas de um dos grandes animais. A princípio o filho de Buda hesitou, mas depois retirou seu sangati, ou manto externo, e entregou-o para Svasti. Rahula ficou tocado por ver o quão gentil era o poderoso animal. Ele compartilhou suas impressões sobre a tranquila montaria com Svasti e ele ficou imaginando o que Buda pensaria se pudesse vê-lo. Svasti sorriu. Sabia que se Rahula tivesse permanecido no palácio Shakya para tornar-se rei um dia, jamais poderia desfrutar daquela montaria em um búfalo d'água. Svasti retornou para o momento presente, assim que o jovem Nanda chegou. Naquela noite ele raspou o cabelo de Nanda e mostrou-lhe como vestir o manto, carregar a tigela de mendigar, andar, ficar de pé, deitar e sentar, como um bico em mente atenta. Nanda era maduro e diligente, e Svasti gostou muito de ajudá-lo. Ele lembrou-se de como há alguns anos 17 rapazes tinham sido aceitos na sanga da floresta de bambus. O rapaz mais velho, o Pali, tinha 17 e o mais jovem só 11. Todos vinham de famílias abastadas. Quando o Pali pediu permissão aos pais para tornar-se bico e eles concordaram, 16 dos seus amigos imploraram aos seus pais para deixá-los fazer o mesmo. Uma vez incorporados à sanga, esperava-se que seguissem a vida de um bico, incluindo a ingestão de uma única refeição antes do meio-dia. Na primeira noite, vários dos rapazes mais jovens choraram de fome. Quando Buda perguntou na manhã seguinte por que algumas crianças estavam chorando durante a noite, contaram sobre os meninos aceitos na comunidade. Então Gautama falou: daqui por diante, aceitaremos somente rapazes que tenham pelo menos 20 anos de idade dentro da sanga. Não se pode esperar que crianças vivam a vida de um monge sem lar. Foi permitida a permanência dos meninos, mas Buda pediu que fosse oferecida uma refeição adicional ao anoitecer para aqueles com menos de 15 anos de idade. Todos os meninos permaneceram como bicos. O mais jovem, Svasti lembrou, já contava agora com 20 anos. Bonito isso, né? Que mesmo ele reavaliando uma decisão anterior, né, que foi de ter aceito esses 16 jovens, percebendo que eles não tinham condição de manter a questão da alimentação, né, uma única refeição até o meio-dia, ele não expulsou ninguém, né? Ele não achou que
cometeu um erro, volta. Não, ele criou condições para eles continuarem, né? Que era oferecendo uma refeição adicional para eles, né? Interessante essa... Pelo menos o livro todo, até agora, a gente só vê atitudes assim, né? Vindas de Buda e da Sangha, na maior parte das vezes, né? De acolhimento, de compreensão, né? De entender em que lugar está cada um. E essa parte que ele fala sobre a madeira sendo levada no rio, né, na água, é muito lindo, né? Uma reflexão assim, acho muito profunda para todos nós, né? Que de alguma forma chegamos aqui, cada um por motivos diferentes, né? Em tempos diferentes, mas essa ideia, né, de que se a gente não se deixar encalhar, né? Ou pela margem, ou pelo banco de areia, né? Ou pelo redemoinho. E esse principal, né? Esse mais, para mim, profundo, que é não apodrecer de dentro para fora, né? Que se tudo isso, se a gente souber evitar isso tudo, naturalmente a gente chega no grande oceano, nesse fluxo da vida, né? No grande mar da iluminação e da emancipação, como ele diz aqui. Alguém quer falar alguma coisa? E você vê que ele começa falando da fome, né? Do tratador de búfalos que chega faminto e ele recebeu uma refeição antes de ouvir os ensinamentos. E ele volta para essa questão quando ele fala dos jovens, né? No final do capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Sensei. Hi. Yorin, você desbloqueia a minha tela? Por favor. Para eu ver quem está falando. Quem é? Beth. Oi, Beth. Pode falar. Não, na realidade, eu quero agradecer. Eu hoje tive um dia bastante conturbado, assim, muito corrido, e agora eu estou tranquila, sossegada. Normalmente eu estaria super atripulada, mas foi um dia muito feliz, porque hoje a minha mãe fez 90 anos e a gente comemorou em família por live com dois amigos muito queridos que puderam vir até aqui, a Simone e o Williams. E eu só tenho a agradecer, porque foi um dia corrido, eu soube levar tranquilamente e foi um dia muito feliz, principalmente por ter minha mãe aqui pertinho de mim aos 90 anos, saudável. Que legal, muito bom. É importante saber agradecer, né? Saber reconhecer que tudo bem, né? Que um dia corrido, um dia atribulado pode ter uma experiência dessa forma, né? Com gratidão, com bons encontros, né? Legal, muito obrigada. Muito bem. Mais alguém? Achou. Mais alguém? No one? Sim. Então, hi? Oi, Caio. Oi. Não, eu fiquei, ainda tô com a imagem do tronco na cabeça, que para mim foi forte, assim. Eu fiquei pensando como é bonito também de que não tem remeteu também a esse esforço, não esforço, sabe?
Porque não tem um esforço de você nadar, remar ou fazer algo para chegar até o mar, né? Na verdade, o seu esforço é de não se perder no caminho, e aí naturalmente a correnteza vai te levar, não tem, né? Eu acho bonita essa imagem assim de que você não tem um esforço necessariamente de ir em direção ao mar, né? É simplesmente diligentemente não se deixar ser pego por outras coisas, e aí naturalmente você vai. Achei bonito isso. É bonito mesmo. Essa ideia, as águas correm e retornam ao oceano, que é a frase do combate do Dharma, né? Do Bodhidharma, que é essa imagem, né? De que talvez a palavra despertar traz isso, né? Porque é quase como só perceber, né? Se a gente não tiver enredado e preso, a gente sempre esteve, né? Nesse lugar, né? É muito linda. Essa passagem, eu percebi que eu tinha grifado ela, sabe? Quando eu fui ler, estava com asterisco. Eu sempre marco os meus livros com exemplos, com coisas que me tocam, sabe? E esse parágrafo estava todo marcado, assim, porque realmente é uma imagem linda, né? É isso aí. Também por isso que quando a gente pensa na iluminação de Shakyamuni Buda, vem essa experiência dele, né? Que ele não viu luzes, não aconteceu nada, não veio nada de fora, ele não ganhou nada, ele só descortinou, né? Ele só desencalhou, vamos dizer assim, né? E então é muito lindo isso, né? É tão por isso que eu acho que o budismo, esse caminho do Zen, principalmente, ele é muito inspirador, né? Porque ele é muito simples, né? Ele é muito simples e a gente percebe o quanto é difícil a gente ver a natureza das coisas, né? Porque a gente complica, né? A gente acrescenta tantas coisas. É linda essa imagem. A Joko fala muito disso que eu gostava também, que ela falava dos redemoinhos, né? Se a gente perceber que a nossa vida é o fluir do rio e que na realidade a nossa formação nessa existência é como se fosse um pequeno fluxo de água e que se você não reter muitas coisas desse redemoinho, ele segue, né? E essa ideia de reter fica muito, tem dias que fica muito na minha mente isso. Será que eu estou retendo? Será que eu não estou acrescentando? Será? E esse exercício de se questionar, de se observar, é o que o Thich Nhat Hanh fala, né? De perceber a mente, de entender a mente, né? Que tudo tem um começo, meio e um fim, se a gente não reter, né? Se a gente não apodrecer de dentro, se a gente não encalhar. Obrigada, muito bom. Isso aí. Obrigada, Caio. Mais alguém? Sensei Mumio Ai? aqui. Ô, Mumio, que bom. A imagem do rio, ela é uma imagem recorrente, eu acho que em muitos pensadores, em muitos praticantes. E tem uma passagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que ele faz uma menção muito bonita também ao rio, em que ele dizia que vontade de rio algum é chegar ao mar. Vontade de rio é sempre ficar mais largo e mais fundo. Eu acho isso tão bonito também, é uma outra imagem, mas é uma imagem que reforça a força do presente, né? Ele tira a ideia da finalidade e coloca a finalidade, na verdade, no aprofundamento ou no alargamento, num instante em que isso aparece como uma oportunidade. E isso sempre para mim foi também um certo mantra, eu acho muito bonito. Essa imagem do alargamento e aprofundamento é bonita mesmo, né? E me veio, quando você falou, esse alargamento como esse coração ampliado do Bodhisattva, né? De que acolhe, de que não é qualquer coisa que estraga, né? Então, essa ideia de alargar é acolher o maior número de seres, né?
E essa questão da profundidade também, né? Que quanto mais profunda a impressão é que fica mais sutil, né? Você ouve muitos mestres falando, né? Que no início, quando a gente começa a praticar, a gente está na marola, né? E conforme a gente vai praticando mais, vai ficando mais profundo e mais sutil o caminho, os insights, as compreensões, né? E adquirir densidade, né? É isso aí. Muito bom. Obrigada, Momio. Mais alguém? Então, Ai? Oi, Clarinha. Oi, tudo bom? Tudo, você? Tudo bem. Essa imagem do rio e do redemoinho me fez lembrar que umas imagens que eu uso numa canção, que uma vez eu peguei um manual eu não sei como fala em português, os caras que vão... Mergulhar? Isso. E uma vez eu li um manual que falava como o cara tem que fazer para conseguir sair de um redemoinho sem morrer, né? E a técnica, na verdade, é interessante, porque você não pode lutar tentando ficar na superfície, porque aí você cansa e você afoga. Você tem que se deixar pular profundo, e aí a própria força do redemoinho te joga para fora pela ponta, né? E aí você sai para a superfície sem lutar com nada, né? Então, essa imagem da correnteza também até no redemoinho, né? Quando ele te pega. Não tem esforço, tem que deixar se levar até o fundo, né? É interessante. Isso traz outra ideia, né? De quando é necessário resistir e quando tem que abrir a mão, né? Me veio um pouco isso quando você falou. Não é se deixar afundar, mas tem hora que não brigar demais, resistir demais, não desprende, né? Não desprende, né? Legal, interessante. Só uma coisinha para complementar o que a Clara falou. Boa noite a todos. É que uma vez eu fiz rafting e quando tem muitos redemoinhos. E aí o rapaz falou, se alguém cair e tiver um redemoinho, não nada, só fica parado que ele te empurra para cima. E eu caí. E cara, foi uma coisa muito isso, de ir até a profundeza, e eu não sei o que aconteceu comigo, que eu falei confia, e subi. E, tipo, eu acho que é um pouco também do budismo, né, do zazen, de confiar, entregar, e, do nada você se liberta. E aí a Clara falando, e eu super, é verdade. Já vivi isso, já sei, né? E isso no físico, né? E aí eu acredito que nos padrões mentais, comportamentais que a gente alimenta faz tempo, é um pouco mais difícil de acreditar. Mas quando a gente confia também, as coisas seguem seus fluxos. Sim. Eu acho. Muito bom. É isso aí. Obrigada, Bianca. Bom. Mais alguém? Não? Então, vamos encerrar? Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.